Alô, alô, Plínio Silva chegou. Mais uma reportagem do canal Alô, alô, Plínio no YouTube, contando com você que quer sempre notícias boas do canal, não deixando de dar o seu like, não deixando de fazer a sua inscrição e não deixando de acionar o seu sininho aí em cima para que a gente possa também melhorar cada dia mais o nosso canal. E eu estou aqui justamente na orla do Porto da Ceã, que faz conexão também com o Porto da Marinha. Me acompanhe nessa reportagem de hoje, porque vai ser super sobre a nossa casa comum, sobre o lixo, sobre o meio ambiente, o tanto quanto a gente tem que se preocupar em manter a nossa cidade limpa, para que ela possa também servir para os turistas e para os nossos descendentes futuros, as crianças que virão por aí. Então, conto com você, divulgue e mande brasa no pedaço, tá legal? Só por aqui, eu tô aqui embaixo desse porto enorme, aqui, que quando a água enche, ele some. A água fica aqui nesse teto aqui em cima, né? Chega aqui. Imaginem o quanto de água vem quando o rio enche. E agora a gente vai acompanhar aqui. Daqui eu vou sair para mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito pela prefeitura para recolher, como eles fazem todos os anos, para que isso aqui possa se manter todo o tempo limpo. Depois que baixa o rio, tem que tirar os lixos, porque vem muito lixo. Cabe a nós, moradores, habitantes de Manaus, evitar o que vai ver acontecer agora aqui. Vocês verão o tanto quanto de lixo nós jogamos nos nossos igarapés. Para onde é que eles vêm? Para cá. Acabam aqui nas orlas de Manaus, nas praias, e quando o rio seca dá esse desespero. Imagine a quantidade de peixe aqui que vivem aqui nessas margens, que morrem ou se contaminam com essa quantidade enorme de lixo. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês. É o Alô, alô, Plínio agora, fazendo valer a nossa vontade de ver. Tudo isso aqui é o que mantém seguro esse acesso restrito à área federal. Legal? Agora ali fica a Ceã, o prédio da Ceã, recepcionado pelo pessoal que me recebeu aqui. Agora eu vou mostrar o trabalho deles. Tá legal? Tá bom? Me acompanhe nessa reportagem Super 10. A primeira visão que nós temos é dessa maravilha aqui do rio. Rio Negro, os barcos ancorados aqui, tudo bem, o corpo de bombeiro. Mas o rio é isso aqui tudo. Isso aqui é o leito do rio. Eu estou no leito deste rio aqui do Rio Negro, aqui na orla de Manaus. Isso aqui tudo vira água, enche. A primeira visão que eu tenho é essa aqui. Olha a montanha de lixo que eu já encontro e esbarro. Olha a nossa casa comum, gente, como está sendo cuidado. Será que a gente cuida dela? A casa limpa é aquela, não é aquela que mais se tira lixo, é aquela que menos se joga lixo. Aqui é o primeiro monte que a gente encontra, que a prefeitura vai ter que recolher tudo e levar para o lixão. Tudo isso vem dos nossos igarapés e da nossa educação que nós temos de manter a cidade, o nosso local, a nossa casa comum protegida. Quanta poluição! Aí eu vou aqui para o outro lado, tá bom? Vou seguindo, vindo ali, vou acompanhar aquela turma que está levando outro monte ali também. Mais uma, vamos lá, já estou aqui na orla da Ceã, do Porto da Ceã. Nós estamos no período da vazante, já passei ali, então ali tem a primeira montanha de lixo já colhida pela prefeitura para ser levada para o lixão. Primeira montanha de lixo. E aqui a gente vai, tem ali o rio, os barcos, o corpo de bombeiro. Essa praia aqui toda vira água, ela enche. Eu vou na direção daquele povo que está trabalhando aí, aquela turma boa que trabalha. Aqui, ali à frente fica o Porto da Marinha. E lá ali a antiga fábrica de cerveja da Brahma. Bairro de São Raimundo. A igreja, aparecendo a igreja lá nos fundos. Aquela orla também já foi toda recuperada, onde existia muita poluição também. Vamos lá. Alô, alô, Plínio seguindo. Vamos ver o que está sendo feito aqui. Vamos chegar bem perto aqui do rio, depois se aproximar da turma que está fazendo aquela limpeza. Levando a sério o trabalho de limpeza da nossa casa comum, manter isso aqui limpo. Afinal de contas, quando seca o rio, é necessário que isso aqui esteja limpo. Mas depende muito de nós manter essa casa limpa, porque tudo isso somos nós que jogamos nos nossos igarapés e que acaba carreando para cá, para as orlas dos rios. E é daqui que essa água sai para alimentar nossos
nossas cozinhas, nossas casas, as nossas residências. Aqui é uma balsa já aqui cheia do lixo, uma turma boa trabalhando, área já limpa. Cadê? Aqui. Ei. Essa é a orla aqui do Porto da Ceã, onde a gente vê a turma trabalhando, levando a sério. É muito trabalho, né, gente? É muito lixo? Muito. Muito, né? É isso. Aí eita, é muito lixo, né? Eu trabalhei 10 dias só com roupa. É? Isso, consciência para com a sociedade, né? Sujam muito, né? Então, como é que a gente pode cuidar da nossa Amazônia desse jeito, né? Muito lixo. Vocês trabalham bastante, podia estar trabalhando menos, mas não tanto quanto assim, né? E olha que vocês estão só num pedacinho aqui, né? Imagine toda a orla da cidade como deve estar hoje. O rio está secando e tudo isso vai ficando para trás. Tá ali a balsa levando essa lixeira também. Vou mais para cá. Todo esse leito aqui, ali é a Marinha do Brasil. Já estou na área da Marinha aqui, inclusive. Tá? Então, tá ali, já é o Porto da Marinha. Não vou me aproximar, que pode ser proibido também. De repente eles vêm comigo e mandam parar a filmagem. Mas nada como estar aqui para fazer essa reportagem. Alô, alô, Plínio. Aqui, chegar aqui em cima dessas pedras. Para cá. Eu pedi autorização. A turma me deixou. Tem o pessoal ali que está trabalhando. Agora, a visão geral. Encerrando a reportagem, eu vou dizer para vocês assim, muito bem animado. Apesar de vermos essa limpeza, a gente fica um pouco triste também. Claro que tem políticas públicas para fazer tudo isso, mas cabe a nós, um pedacinho de cada um de nós, que é manter a casa comum limpa, a manter a nossa biodiversidade, manter a ecologia. Aqui está, não seria preciso todo mundo estar trabalhando desse jeito. Bastava a gente fazer a nossa parte, que é se educar para não sujar a cidade, não sujar nossos igarapés, tentar recuperar e, justamente através das políticas públicas, melhorar as áreas que são degradadas ao redor da nossa cidade. Grande dia que eu consegui passar e ver o pessoal trabalhando aqui da Prefeitura de Manaus, recolhendo os lixos da orla aqui do Porto da Ceã e ao mesmo tempo da Marinha do Brasil. Valeu! Alô, alô, Plínio para vocês, direto de Manaus para o mundo. Valeu então, obrigado!